A maior reviravolta da segunda temporada de Ruptura, o Mark externo agora podendo ter a possibilidade de acessar lá o andar da Lumon, ele tendo a possibilidade de burlar a Ruptura. Sim, com aquele processo ali do final, você pensou no leque de possibilidades que podem acontecer agora e problemas que o Mark vai enfrentar, e a proximidade dele com a Halle, né, o negócio ali ficando mais sinistro, será que é a Halle mesmo externa que tá manipulando ele naquele nível? E a questão sobre o Dylan sendo extremamente manipulado, mais manipulado ainda agora. Será que ele vai ficar fiel a Lumon e vai ficar contra o Mark? Filho, nesse vídeo vamos trazer a análise completa do episódio 3 da segunda temporada de Ruptura, explicando tudo. Se você quiser saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo, agora sim, né, você pode ver cenário novo aqui, cenário novo entre aspas, né, uma nova variação do cenário, eu tava de mudança, até por isso, eu peço perdão por essa análise tá saindo um pouco depois, mas sim, vídeo de análise de Ruptura, explicando o episódio, trazendo detalhes de um monte de coisa. Vamos direto ao ponto, antes deixa esse like, ajuda muito na divulgação, e se inscreva no canal pra você não perder a nossa cobertura semanal sobre a série, a gente vai cobrir tudo, e agora a série fica muito mais interessante. E bora lá, né, se a gente tinha uma abertura de temporada nova, com um novo visual do Mark, com esse macacão meio vermelho, alaranjado aí, né, que já era misterioso, agora esse episódio 3 trouxe pra gente o motivo dessa abertura, que é um dos grandes temas da temporada, justamente o Mark sendo reintegrado, aparentemente o mesmo processo que o Petey lá da primeira temporada, que a gente viu, né, que era o cara que morreu, o mesmo processo que ele passou, sim, só que ele não aguentou muito e acabou se lascando, e é justamente um dos pontos aqui, né, o risco que o Mark vai correr agora, né, esse Mark externo agora, eles juntam os dois, né, na imagem a gente vê no monitor lá as duas linhas se alinhando, virando só uma, ou seja, o Mark externo e o interno se juntando e agora ele podendo acessar os dois lados. Basicamente eu acho que aqui com esse processo eles dão uma bugada no chip, né, fazem com que o chip falhe um pouco e com isso o Mark possa conseguir acessar de uma certa forma, só que isso traz consequências. E a gente vai chegar lá, né, no geral a gente tem um episódio extremamente importante pra temporada que finalmente anda com a história e traz um novo tom, porque o episódio 1 e o episódio 2 foram completamente só explicativos, todas as consequências daquele final da primeira temporada. Agora sim o andar da história vem com força e com tudo, né? Mas vamos indo ponto a ponto, porque a gente tem um início aqui focado na senhorita Cobell. Pois é, meu querido, a gente vê o paradeiro dela após ela ter fugido no final ali do episódio 2. A gente vê que ela tá sozinha, morando e dormindo no carro, viajando pra longe, na neve ali. Isso aqui só ressalta mais pra gente as ameaças da Lumon, o quanto ela pode estar correndo perigo e o quanto ela sabe que ela tá correndo perigo, né, por não aceitar essa proposta e saber de muita coisa. Ela sabe que a Lumon precisa demais dela e ela ter escapado é um problema pra Lumon, então muito provavelmente é por isso que ela corre, mas ela decide voltar, né. Mas assim, uma coisa é que na sequência a gente tem uma cena, né, do Mark chegando lá na Lumon, voltando ali, e um ponto que eu observei aqui, eu posso estar um pouco maluco, mas será que foi só eu que achei estranho o quanto esse estacionamento da Lumon parece estar mais lotado do que o normal? Sempre foi assim? Comente aí, me ajuda nessa reflexão sobre esse estacionamento, né. Mas de qualquer forma não é nem sobre isso esse ponto. Esse ponto aqui é muito focado no Mark e as suas suspeitas que prevalecem. Como eu disse lá sobre o episódio 2, o Mark, ele tava em negação dessa situação, o Mark externo, né. A irmã dele tá na dúvida, fala que ele deveria voltar a investigar mais sobre essa questão da esposa dele, mas ele não acredita muito nisso, ele tá em negação até o final do episódio. Tem diversos indícios que favorecem pra ele começar a acreditar, mas no final do episódio, quando ele vê a senhorita Cobell fugindo e ignorando ele meio que, aí sim, ele começa a suspeitar, e é a partir daquilo, é por conta daquilo que o Mark vai começar a fazer isso aqui no início desse episódio, que é nada mais nada menos do que um processo de investigação, né? Ele começa a cronometrar o tempo que ele fica ali dentro, começa a analisar tudo isso, e o episódio vai avançando com todo esse tom do Mark duvidando, investigando, até chegar ao ponto do episódio que ele vai ter essa certeza de que ele precisa fazer alguma coisa e que realmente tem algo errado sobre a questão da esposa dele. E assim, indo pra perspectiva do Winnie, a gente vai vendo que assim como o Mark Auri já tá começando a concluir que ele tem que descobrir sobre as questões da esposa e tem que investigar a Lumon, o Winnie já tá com essa conclusão definida, ele já tá com isso na cabeça. Então aqui é o Winnie, ou interno, né, que vocês gostam que eu falo mais, né, ele trabalhando mais pra isso, então fazendo os pôsteres lá, procurando a senhorita Casey e indo até a ala das cabras, a ala dos mamíferos, né, a gente descobre agora o nome. Mas assim, nesse processo a gente continua tendo a Halle estranha, né, como eu disse no outro episódio, no episódio 1 ainda, é muito estranho, tem muitos indícios pra que essa
essa Halle aqui não seja a Halle, seja a Helena, a externa mesmo, fingindo ser a interna, pra poder sabotar as coisas, pra poder utilizar de relacionamento e situação amorosa, pra poder se aproximar mais do Mark, entender mais as missões dele, porque a Helena lá de fora é realmente vilã. E assim, lá naquele episódio, no 1, de todas as motivações interessantes, o Dylan quer ficar porque o Miltic ofereceu a salinha pra ele encontrar com a esposa, que nesse episódio tem isso. O Irv quer ficar porque ele quer investigar mais, aquela questão do desenho que ele faz, e nesse episódio tem isso também. O Mark quer ficar pela questão da esposa, e a Halle não, ela quer ficar porque ela quer ajudar o Mark. Esse é o motivo. No episódio 1, eu vou ficar pra poder te ajudar. Só por isso, meu jovem? E aqui ela tá usando essa função, ela tá aqui só como auxiliar. Ela decidiu ficar, ela era a mais revoltada da primeira temporada, agora ela decidiu ficar só pra auxiliar uma pessoa. E como eu disse, as suspeitas aumentam mais pra que essa seja a Helena, pelo quesito aqui amoroso, né? A questão amorosa, a tensão entre os dois ali, o dilema, né, sobre o Mark, ele do lado de fora, ele era apaixonado na senhorita Casey, que chama Gemma do lado de fora. Ali dentro ele não sentia nada por ela, ali dentro ele sentia algo pela Halle. Aí você vê isso aqui, agora já sabendo do final do episódio que o Mark vai reintegrar, você consegue parar pra poder imaginar qual que é o problema que o Mark vai enfrentar agora, meu querido? É um problema gravíssimo, sinistro, porque o Mark externo, que é o que fez a reintegração e vai acessar lá dentro, ele não é apaixonado pela Halle, ele nem sabe quem é Halle direito. Na hora que ele entrar lá dentro e descobrir que ele tá tendo um relacionamento amoroso com essa Halle, tipo, o Miltic já deu uma pista pra ele, mas na hora que ele vê isso, ele vai entrar em mais conflito ainda, porque ele ama mesmo, é a senhorita Casey, mas é bem possível também em algum momento da temporada, quando o Mark reencontrar a senhorita Casey, nessas pesquisas dele aí, ele descubra que a senhorita Casey não é a mesma pessoa, né? Não era como a Gemma, o que é o mais provável dessa série, justamente porque é bem possível que ela seja um clone ou uma pessoa ressuscitada, e esse episódio traz ainda mais indícios pra gente. E assim, indo pra ala dos mamíferos lá, né, a gente vê umas cenas bem bonitas. Tem um ponto que essa série aqui, ela é muito forte, é em fotografia, imagens, né? Essa fazenda aí, esse local já tinha sido mostrado pelos trailers, mas é bem bonito a gente ver isso aqui, e bem mais intrigante. E assim, a gente tem a chegada na série, né, dessa atriz muito conhecida, né, por Wandinha, por Game of Thrones, que é a Gwendoline Christie. E assim, é sempre muito interessante o aparecimento dela em todas as séries. Vem sempre com aquele caráter misterioso. O que é essa mulher? O que ela pretende? Ela vai me bater? Ela vai fazer alguma coisa? E é mais ou menos isso aqui quando o Mark chega com a Halle lá nessa ala dos mamíferos. O fato dela tocar aquele sino ali e chamar os outros faz ficar tudo ainda mais sinistro, sabe? Mas assim, o melhor é que a gente tem utilidade nesse rolê, né? Se tem uma coisa que às vezes séries pecam muito, é divulgar uma temporada e mostrar muito o foco de um ambiente novo que vai aparecer, você criar expectativa e ali não gerar nada quando sai. Nos trailers de divulgação saía muito esse negócio da fazenda, esse negócio todo, e agora quando sai o episódio a gente descobre a utilidade real mesmo. Aqui, pelo menos o Mark interno descobre que a senhorita Casey atendia eles da ala ali dos mamíferos. Ela costumava fazer sessões de bem-estar com o pessoal desse departamento, só que de acordo com as informações que eles têm, né, é que ela teria se aposentado, mas aí que vem aquela brechinha. Só que se você descobrir alguma coisa, eu não vou te impedir não. Então assim, esse pessoal, em caso aconteça uma mega revolução, porque são novos personagens, novos grupos de pessoas, esse pessoal pode ajudar numa rebelião ali dentro, entendeu? Porque é muita gente que trabalha, novas alas aparecendo. Na primeira temporada, quando mostrou essa ala dos mamíferos, é só um cara lá que apareceu muito rápido. Aqui não, aqui é uma galera. Mas assim, saindo desse foco, eu quero falar um pouco sobre o Dylan e como o Dylan recebeu uma carga sinistra de manipulação nesse episódio 3. E assim, aqui ressalta muito como o roteiro dessa série é muito bom e muito bem amarrado. No segundo episódio, a gente teve o foco nesse personagem pra mostrar muito sobre como é a vida dele lá fora, no externo dele. A gente vê que é uma pessoa que não tem uma vida financeira muito bem evoluída, que ele depende desse trabalho da Lumon de uma forma sinistra. Aquele episódio 2 foi pra bater esse ponto, ele depende deste trabalho. Se você lembrar, só trouxeram o Dylan pra trabalhar de volta ali pra poder estimular o Mark a continuar trabalhando no Cold Harbor lá que eles precisam que ele conclua. Então aqui o que eles estão fazendo? Eles estão colocando mais manipulação ainda para que o Dylan continue e o Mark não fique desmotivado. E como que eles fazem isso? Cumprindo com o que foi prometido. Como eu disse no primeiro episódio, a motivação do Dylan de querer ficar trabalhando ali é porque o Miltic disse só pra ele, em segredo, que ia ter uma sala pra poder encontrar os parentes lá de fora. Ele ia poder conhecer sua esposa. E se o Dylan simplesmente desistisse de trabalhar ali e fosse embora, ele não ia ter nunca a oportunidade de conhecer sua esposa, o Dylan interno.
interno, porque ele ia deixar de existir. Só o externo que ia continuar existindo. Então aqui a gente vê que foi prometido pra ele e foi entregue pra ele. Se eu não tiver maluco, parece que é a sala de segurança, inclusive, né, que na primeira temporada ele usou pra poder ativar a ruptura lá fora. A sala de segurança que parece que foi remodelada e virou essa sala de encontrar familiares. E aí você pode pensar, tá, mas a Lumon liberar isso não é brecha pro Dylan querer mais sair do que ficar lá? Na verdade, não. Porque, como eu disse, se ele sai, ele, o interno, deixa de existir. É só o externo que já conhece a esposa que vai ficar. Então a Lumon faz isso aqui pra promover o bem-estar no interno ali do Dylan e dizer, tipo assim, você não tá sendo forçado a nada. Olha como a gente é bom com você. A gente até tá quebrando o protocolo e fazendo você conhecer alguém lá de fora. Sendo que, na verdade, ele tá preso ali sendo manipulado e não tá percebendo isso. Tipo, na cabeça dele, nossa, a empresa é boa mesmo. Isso vai fazendo com que o Dylan fique mais próximo da empresa, dos princípios da empresa. E fique mais contra esse princípio de rebelião que o Mark tá sempre incitando. A gente vê que claramente a esposa tinha uma limitação pra falar coisas, tinha um limite, tinha assim, se segura ali no que vai falar. Mas o que é necessário pra manipular mais o Dylan, ela dá. Então ela comenta sobre os filhos, comenta sobre a vida deles e, no geral, qual que é a conclusão que o Dylan tira aqui, que dá pra perceber. Caso você não tenha notado, você vai entender agora. No geral, a Lumon conseguiu com certeza o que é com essa reunião, porque o Dylan vai sair daqui com o entendimento de que o externo dele necessita desse emprego. O que foi mostrado pra gente no episódio 2, só que agora é mostrado pro próprio Dylan interno. Seu externo precisa desse trabalho. Não tem como você sair daqui, você vai ferrar a vida de toda a sua família. Então aqui, tipo, deu certo, meu jovem. E prevejo o Dylan ficando contra Mark, sabotando, ficando do lado da Lumon, meu jovem, loucura. E o Irv, né, a gente tem ele visitando o OD, né, o departamento lá de design. E aqui ele obtendo mais pistas e mais revelações vindo pra gente sobre o tal do corredor sinistro lá. Que, inclusive, a senhorita Casey, quando foi demitida, ela foi enviada pra lá. Ele basicamente encontra essa mulher, mostra pra ela o desenho que ele fazia lá fora, né, que ele descobriu, e ela reconhece esse elevador com essa seta pra baixo, né? E ali ela revela que é a ala de exportação e que isso significa muita coisa pra gente. Ela diz que antes eles enviavam algumas coisas de exportação, eram eles mesmos que levavam pra lá, agora enviam uma pessoa, então tipo, não dão acesso pra eles. E é muito interessante que o Irv tá extremamente intrigado com isso, extremamente assim, curioso pra descobrir isso, e isso que ele ainda nem sabe que essa ala de exportação tem relação com a senhorita Casey, que é o que o Mark tá procurando. E é interessante a brecha que ficou nessa cena. Ele pergunta pra ela se ela se lembra onde fica essa ala de exportação. E ela não responde, fica essa brecha que agora o Irv vai atrás. Ele sabe o que é, vai perguntando e uma hora ele vai achar ainda nessa temporada. Fica na cara aqui. Esse episódio é como se fosse um saldo assim. 2 pontos pro time do Mark. O Mark ganhou uma pista a mais sobre a senhorita Casey lá na área dos mamíferos e o Irv ganhou uma pista a mais sobre a ala de exportação. Então 2 pontos pro time do Mark. Sendo que também 2 pontos agora pro time da Lumon. Porque a Lumon conseguiu conquistar o Dylan manipulando ele. E aí que vem um outro ponto, o segundo ponto que empata o 2-2 aqui nessa contagem figurada aqui. Porque nesse episódio a gente vê que a Lumon tá sempre à frente. Então se o Miltic tinha ido lá sem muito sucesso tentar investigar a família, ele provavelmente suspeitou que teve algo que eles não contaram ali, né? Porque na conversa no outro episódio que o Miltic pergunta se tem algo a mais pra contar, eles não contam. O Mark interno quando tava ali contou sobre a esposa, não revelam. Agora quem vai visitar eles ali, vai visitar o Ricken, é a Natalie. É aquela mulher sinistra que é a que usa, né, a caixinha lá pra se comunicar com o conselho. Eu usava isso com a senhorita Colbell, agora com o Miltic. Mulher que parece o personagem do Fuga das Galinhas. Ela vai se encontrar com o cunhado do Mark sob desculpa de que eles querem fazer um livro pros internos. Tipo, eles entenderam que aquele livro do Ricken estimulou, né, porque o Mark interno na primeira temporada teve acesso a ele, estimulou a revolta. Então eles podem utilizar disso pra desestimular a revolta, fazer uma versão adaptada pros internos se motivarem a trabalhar mais. Sendo que, na verdade, isso pode ajudar eles também, mas o grande ponto aqui mesmo é se aproximar mais da família do Mark e descobrir o que eles não contaram. Com certeza é isso, então 2 pontos pra Lumon nesse episódio, né, 2-2 aí. Mas assim, a gente tem um retorno aqui do arco da Colbell, né? Nesse final de episódio a gente vê que ela voltou, ela vai lá na porta, quem recebe ela é a própria Helena, e ela coloca algumas exigências. Ela exige que tirem o Miltic de lá e ela volte pra posição, mas a gente
gente vê que isso não é possível. Mas aí a Halle chama ela pra elas falarem com o conselho juntas. Isso indica muito o retorno da Cobell à trama principal. Já nos próximos episódios ela deve participar muito mais. Tipo, essa mulher é muito misteriosa, ela não confia ainda na Lumon, ela sabe dos perigos da Lumon, ela tinha um altar pro Kier lá antes, então ela exaltava essa empresa, do nada ela tem medo da empresa. Tipo, ela tem alguma conexão com essa família, sabe do que essa família é capaz, né, essa família Egan, e é isso que ela tá escondendo aqui, e gera aquela... a gente fica intrigado, sabe? Mas aí a gente tem que ir pro ponto principal do episódio, que é o Mark externo e a sua reintegração. E um dos pontos mais importantes aqui é a questão dele com a irmã, que a gente já vê aqui no final desse episódio como os dois estão alinhados, né? Se no outro episódio a Devon tava tentando convencer ele, aqui ele já tá com uma suspeita suficiente e ele já tá tentando. Tanto que o nome do episódio é Quem Está Vivo. Ele quer descobrir, quer perguntar pro interno dele quem está vivo, e aqui ele vai tentar mandar essa mensagem, né? Ele quer usar os raios UV lá, queimar a retina dele, aquela marca, tipo quando a gente olha muito pra uma luz e fica aquela marca de alguma coisa escrito, alguma luz, ele quer escrever lá quem está vivo, pra quando ele entrar lá dentro e der o tempo assim de estar na retina dele ainda, o interno dele ver e trazer uma resposta, mandar a resposta de volta. Mas claramente isso não daria certo. E quem revela isso pro Mark é a Regabi, aquela personagem misteriosa da primeira temporada, que inclusive tinha ajudado o Petey. Inclusive quando o Mr. Garner, né, eu acho que é o nome, aquele que era interno lá, que vigiava os corredores, encontrou eles, acabou gerando a morte dele. Pois é, ela faz parte de um grupo underground que tenta sabotar a Lumon e revelar tudo. E aí ela apresenta pro Mark uma forma mais fácil dele descobrir as coisas internas. E é o que eu tinha falado lá no vídeo de detalhes do episódio 2. Naquele vídeo, se você voltar, você vai ver que eu tinha falado que o Mark externo agora tá suspeitando. Com a cena da senhorita Cobell no final do episódio 2, ele ficou muito intrigado e vai começar a pesquisar. Só que se você parar pra pensar, pro Mark externo não tem nenhuma solução dele investigar a Lumon, porque uma vez que ele entra na Lumon, ele já vira o interno, então ele não lembra o que aconteceu, nem sabe o que tem lá. A única forma do Mark externo investigar lá é se ele conseguir procurar a Regabi pra pegar essas formas meio undergrounds ali erradas pra fazer. E a gente vê que é exatamente isso, só que de uma forma ainda mais avançada do que a gente imaginava, fazendo a reintegração. Tipo, uma explicação importante. Ela sabe de tudo isso e sabe como fazer isso porque aparentemente foi ela que colocou o chip, né? Ela é uma das pessoas que trabalhava pra Lumon, responsável de colocar o chip na cabeça das pessoas. A pessoa assinava o acordo, ok, aceito viver na ruptura e tal. Esse chip que tá na cabeça das pessoas da Lumon, que é o que faz com que a pessoa tenha outra vida lá dentro e vire o interno, tem essa divisão na mente. Aqui o que ela faz no Mark basicamente é fazer com que esse chip tenha falhas, né, provavelmente. Dá um curto-circuito ou alguma coisa assim pra que esse chip falhe, e com isso ela consegue juntar as duas versões, a externa e a interna, em um só. Só que assim, isso aqui não é algo permanente, ela não tirou o chip da cabeça dele. Então assim como o Petey na primeira temporada, a gente viu que ele tava tendo visões sinistras lá de dentro, mesmo lá fora, tava tendo aquelas bugadas que acontecia, isso provavelmente também deve acontecer com o Mark, fora que agora ele vai enfrentar alguns dilemas, né? O próprio Mark externo vai ter acesso lá dentro, vai acontecer o contrário da primeira temporada. Só que aí que tem a questão, da mesma forma que o interno, quando saiu na primeira temporada, não sabia como se comportar e tinha que fingir em algumas situações que era casual ali, que ele tava no meio, o Mark externo é a mesma coisa. Quando ele entrar lá dentro, ele não vai saber como se comportar, porque ele não sabe como é que é lá dentro, ele não sabe os detalhes do seu interno, então ele vai ter que fingir ser o interno sem ter nenhuma informação privilegiada lá de dentro. E com isso ele pode falhar muito fácil. A Lumon tem câmeras em todo lado, tem a Helena que tá acompanhando ele lá, né? Provavelmente é a Helena fingindo ser Halle. Qualquer falha, deslize que ele der, a Lumon já descobre, e aí pode querer matar ele, prender ele, fazer alguma coisa. Fora a questão do dilema do relacionamento com a Helena, né? Você imagina quando ele entrar e a Halle, ou Helena, sei lá qual que você quer teorizar, perceber que o Mark não tá querendo relacionar com ela mais, não tá sentindo nada disso, ele tá só focado na senhorita Casey. Vai ser muito estranho, principalmente se for a Helena lá mesmo. Mas agora que a temporada anda, que é o grande evento da temporada, é o grande evento pra tudo mudar, ser muito diferente do que foi a primeira. Então assim, episódio sensacional, o melhor episódio da temporada até aqui, porque é o que realmente dá o tom pra temporada 2, nível ótimo, praticamente perfeito. Sim, já eu vou trazer mais vídeos de detalhes que você pode ter perdido aqui, que ainda não coube eu trazer nesse vídeo, tem muito mais. Então não deixe de se inscrever no canal pra você não perder nada. Deixa esse like, ajuda muito na divulgação, e comenta aí o que você achou desse episódio. Mas é isso aí, logo eu tô de volta, um abraço, fui!